Olá, seja bem-vindo aqui ao canal do Professor Tarcísio, tá? Eu fico muito feliz, né, em saber que temos pessoas no Brasil todo que podem assistir vídeos assim de conteúdo, né, informativo. Eu vou defender aqui, né, o papel do meu canal, né? Nós temos ótimos canais de entretenimento que tem muita visualização. Nós temos também os canais de investimento, ando falando, né, esquecendo de falar deles, né, que também, é lógico, é o interesse de todo mundo, né, a geração de renda, porque as pessoas precisam disso, e temos também os canais de política. Né? Mas existem esses canais mais técnicos que também precisam de visualização, viu? Para a gente fazer o país melhorar, nós precisamos de um povo melhor, e um povo melhor é um povo culto. E deixo também dar o apoio aqui ao pessoal, né, que tem os canais de história, os canais de matemática, que são muito importantes. Ou seja, é o próprio povo brasileiro, né, divulgando o conhecimento através dos canais. E nós, brasileiros, temos que nos habituar mais, né, a aproveitar essas oportunidades que a internet nos dá. Então, realmente, a gente gasta bastante tempo com entretenimento e a gente poderia gastar um pouco mais de tempo com conhecimento, né? Informação importante. Tá bom? E eu vou comentar aqui mais uma reportagem, né, enviada pelo Dr. Marvulli, e ele fala sobre arborização urbana. Tá? Como que é a história? Eu vou falar para vocês sobre um problema que nós estamos tendo num município muito conhecido, né? O famoso município de Oiapoque. Oiapoque, né? Que a gente normalmente aqui no sul não pronuncia tão bem, né? Mas é Oiapoque, né? Lá do Amapá. Então, o que aconteceu? Não sei em detalhes o projeto, tá? Mas a história aqui é só para servir como pano de fundo para a nossa discussão. Mas o que acontece é que Oiapoque tem uma avenida, pelo jeito uma avenida central, muito importante, arborizada, e foi feito um projeto para reurbanizar, recuperar, revitalizar essa área, e para isso eles começaram a cortar as árvores do canteiro central. Acontece que chega então uma denúncia ao Ministério Público, e é papel do Ministério Público intervir nesses momentos, investigar o que está acontecendo, ficar a par de como foram desenvolvidos esses projetos. E essa documentação, esse estudo, não foi entregue completamente. Então não foi feito um estudo final, né, para que o Ministério Público pudesse se manifestar a respeito de como está sendo feito isso, se vai ter uma recuperação depois, né? Se essa revitalização realmente tem necessidade de cortar essas árvores. Bom, esse pano de fundo aí, o Ministério Público entrou lá, acho, com um pedido administrativo para ter dados, né, para ter acesso a essas informações do projeto, para fazer um estudo e ver como que ele depois iria se manifestar. Poderia, inclusive, não se manifestar nada, porque poderia ter um estudo que foi feito para isso, da necessidade da retirada das árvores atuais e um futuro projeto de recuperação, né, dessa flora urbana, né, nessa arborização. Todavia, antes que o Ministério Público pudesse se manifestar, houve uma ordem por parte do prefeito, do executivo, e, segundo diz aqui o promotor, na calada da noite, as árvores foram cortadas por uma empresa, né, que deve ter ganhado ali a concorrência através de uma licitação para fazer esse serviço. E aí então o Ministério Público vai até a Justiça, que tem o poder de determinar a suspensão, né, o embargo dessa obra. Pois bem, esse pano de fundo aqui, tá, gente, nos chama a atenção para duas coisas importantes, no qual o direito, inclusive os advogados, têm que ter um papel bastante atuante nisso aí, mas também os ambientalistas, os biólogos, os engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, e no caso de urbanização, os arquitetos. Então, a primeira coisa que nós vamos falar aqui é da importância do plano de arborização de um município. Por quê? É lógico que esse discurso ambientalista, e eu sou um dos defensores dele, é muito bonito, né? Chega a ser romântico esse discurso,
em questão da preservação das árvores urbanas. Todavia, se esquece um princípio básico de que árvores são seres vivos, então elas vão envelhecer e vão chegar um momento que elas vão ficar enfermas e que elas representam, inclusive, risco para a vida das pessoas. Como engenheiro agrônomo, como biólogo, como advogado, inclusive, a gente enfrenta esses problemas de pessoas que nos remetem perguntas sobre esses temas com os municípios. E a gente percebe, então, um mau preparo, uma visão errada do tema por parte da população, que nós temos ali a participação de alguns ativistas, pessoal do Conselho de Meio Ambiente, né, nessa luta de proteger as árvores. E eu acho muito nobre a intenção deles. Mas a visão holística do problema não está ocorrendo. Não se tem essa ideia de que algumas árvores elas precisam ser substituídas, porque elas entraram num processo tal que elas colocam, né, a vida das pessoas, os bens das pessoas em risco. Mas a gente percebe também um mau preparo e que em alguns casos chega assim ao extremo do mau preparo dos procuradores municipais quando estão fazendo essas defesas. E por incrível que pareça, até mesmo dos próprios técnicos municipais. No caso desses técnicos municipais, que podem ser biólogos, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, talvez eles até tenham essa mesma visão, essa mesma concepção que eu tenho. Mas como eles são servidores públicos, eles estão engessados pelas leis, pelas normativas internas, né, pelas portarias que são emitidas pelas secretarias, e aí eles têm que cumprir a lei. Eles têm que cumprir aquelas normas. Mesmo tendo essa visão de que aqueles procedimentos não estão sendo encaminhados da forma correta. Então, os municípios precisam investir, tá, em planos de arborização, no qual, inclusive, seja previsto essa renovação. Então, nós encontramos casos, por exemplo, de árvores que estão colocando o patrimônio das pessoas em risco, e é evidente, não precisa ser um engenheiro florestal para chegar ali. Você visualiza, olhando o estágio, né, que a árvore está ali, pendente. Você percebe que as raízes, inclusive, de um lado já estão saindo, né? Às vezes elas não saem totalmente porque a própria camada do asfalto está segurando de um lado e a própria calçada e o próprio baldrame ali, né? Ou alguma estrutura de sustentação dos prédios, ou já, as raízes já estão debaixo do prédio, da casa, e está segurando, porque senão aquela árvore cairia. Então, está colocando em risco, aquelas árvores precisam de substituição urgente, não dá para ficar esperando. E às vezes essas pessoas entram com o pedido, tem que levar isso para a justiça, para pedir uma poda de uma árvore, gente, para pedir uma poda de uma árvore. Você chega lá, é claro, é visível que os galhos estão quebrando, por exemplo, a casa, estão quebrando o prédio. E você tem que ficar explicando isso num processo que vai, tem a contestação do procurador, aí que manda os técnicos, e esse pessoal fica se utilizando de subterfúgios, né, para demorar para aquilo. Por quê? Porque o procurador tem que ele responder pelos interesses do município, e aquilo às vezes vai implicar num processo de indenização, então já faz parte da estratégia de defesa dele toda aquela, né, morosidade de ficar se utilizando do que o direito processual lhe permite. E as pessoas ali correndo risco de perder uma vida, de perder a casa. E isso acaba resultando num prejuízo maior ainda para o município. Então nós precisamos sim de um plano de arborização, tá, que georreferencie as árvores, que tenha, né, um quadro, inclusive, de progressão da idade dessas árvores para que tenha substituições programadas. Porque não tem como, gente. As árvores, né, nas suas diferentes características, elas vão durar mais ou menos anos, mas todas elas vão ter problemas. E um detalhe, o que acontece na seleção das árvores municipais? É o seguinte, do ambiente urbano. Você não quer que uma árvore fique ali esperando, né, 20, 30, 40 anos para ela formar uma copa. Então, normalmente, nós vamos escolher árvores que tenham um crescimento mais rápido. Só que aí,
Isso é antagônico a uma outra característica das árvores, que é a resistência do seu lenho, né? A sua produção de lignina, a sua resistência a doenças fúngicas e a própria durabilidade, né? O ciclo vital dessas árvores tende a ser menor. Então você tem uma árvore que vai se formar mais rápido, você vai ter sombra, vai ficar muito bonito, mas ela é uma árvore menos durável, o ciclo de vida dela é mais curto. E normalmente por ter menos lignina, pelo seu crescimento mais rápido, então consequentemente essa árvore é mais afetada pelo cupim, fungo, né, a própria umidade. Outra coisa, ela não está no ambiente natural dela, ela está vivendo um estresse enorme, né? Já escrevi inclusive sobre isso, sobre os problemas que promovem o asfalto nas raízes, todo o comportamento de desenvolvimento das raízes. Já escrevi também sobre essa questão do desenvolvimento da copa, o que acontece quando um bairro, por exemplo, que era com casas, numa cidade que cresce bastante, e eu escrevi justamente por causa de cidades que tiveram um crescimento vertical, né? O próprio plano diretor da cidade para aproveitar mais a estrutura e os serviços municipais estimula o crescimento vertical. E aí aqueles bairros que eram, então, de casas, de sobrados, se transformam em bairros de prédio, mas as árvores são as mesmas. Então você muda a relação de iluminação dessas árvores, você muda o padrão de crescimento dela. E aí, então, elas não são árvores indicadas para aquele novo ambiente, porque você mudou o ambiente com os prédios. Quando você vem com o prédio, o aproveitamento, né, construtivo é muito maior. Então, toda a taxa de infiltração ali vai mudar, gente. E a absorção de nutrientes dessas raízes também vão mudar. O comportamento debaixo da terra que você não está vendo muda. Então, essas raízes elas vão crescer para outra área para aproveitar nutrientes e umidade. E boa parte daquelas raízes acaba que estavam no ambiente normal, vamos dizer assim, quando tinham casas, residências, né, com aproveitamento menor, com bastante área de infiltração, elas tendem a morrer e geram, então, bastante matéria orgânica, decomposição ali. Tem todo, né, uma mudança de comportamento quando você tem o crescimento vertical do bairro. Então você precisa fazer uma programação de substituição. O estresse da poluição, do movimento dos carros, de caminhões, tudo isso altera o comportamento de crescimento. Então, precisamos sim. Não estou dizendo que isso se aplica, né, especificamente ao caso do município, né, de Oiapoque. O segundo assunto que eu gostaria de aproveitar e comentar com vocês é em relação às audiências públicas. Então, hoje nós temos muito disso, né, do prefeito entrar no município e ele ter uma concepção do que ele quer para o município. E aí, com a força que tem o Poder Executivo em relação ao Legislativo, que deveria estar ali fiscalizando, mas não está, se estabelecem diversas negociações, jogos de cargos, etc., promessas para futuras campanhas. E o prefeito coloca, então, em execução o plano dele para o município. E a sociedade não é ouvida. Então você imagina, se o cara está mudando o canteiro central, né, aonde estão as principais lojas, as clínicas, os escritórios, ou seja, até mesmo quem mora no bairro precisa muito porque é ali que ele anda, é ali que ele estaciona o carro, é ali que ele vai no banco, é ali que ele vai no dentista, é ali que ele vai na loja. Ou seja, o centro, vamos dizer assim, é a área que tem que ser mais democrática na sua gestão, porque o centro ele é elaborado, inclusive todas as regras de urbanismo para o centro são diferenciadas justamente para permitir, né, esse fluxo enorme de pessoas que vão passar ali, né, onde boa parte das pessoas vão trabalhar. Se você pegar a economia desses municípios, a maioria delas vai ser o quê? Você vai ter lá, imagine, inclusive nesse estado, né, um pouquinho de agricultura, indústria, às vezes algum extrativismo, e são serviços, ou seja, essas avenidas centrais é onde ocorre a economia do município. Então todo mundo tem direito de ser ouvido ali. Então precisa melhorar essa transparência com as audiências públicas. E aqui, inclusive, eu chamo a atenção, né, para a formação dos nossos advogados no Brasil, que nós precisamos
né, estimular a formação de duas áreas aqui, que eu acho muito importante. Uma que eu não vou falar aqui nesse momento, mas estou escrevendo sobre isso, estou produzindo material audiovisual sobre isso, que é sobre a participação do advogado na formação das cooperativas e estimular o desenvolvimento cooperativo no Brasil. Aliás, aqueles advogados que quiserem mais informações sobre isso, se quiserem escrever aqui, eu comento com vocês o que está sendo feito nesse sentido, sobre esse material que eu estou produzindo. E um assunto que não é nem tratado, né, da importância das audiências públicas. A audiência pública é um ato legal, né? Ele precisa, então, dessa orientação jurídica. E aí os advogados, inclusive, eu estou vendo ali a participação do Ministério Público, mas tem que ter a participação também da OAB, né? Da seccional e da subsecção aí do município, da comarca, para se manifestar em relação a isso. É importantíssimo, inclusive, a comissão, né, de meio ambiente ou a comissão de direito ambiental, a comissão de urbanismo, ela tem que ser ouvida nesse momento para um projeto dessa monta. E deveria sim ter tido uma audiência pública com a aprovação do projeto e as alterações requeridas ali pela comunidade, pelos profissionais. Então fica a dica aqui, pessoal, muito importante. Estruturar um plano de arborização para os municípios. Tá? Não é o fim do mundo, tá? Os municípios pequenos ficam pensando, e verba para isso, e verba para isso. Pois é, você vai gastar muito mais dinheiro com indenização. E lembrando que os municípios têm um modelo de uma lei muito interessante hoje, que é o marco do saneamento, onde os municípios podem atuar em conjunto. Por que não, desafio aqui aos legisladores, né, que como pode-se fazer contratos para o saneamento básico em conjunto dos municípios para se tornar viável, por que não, né, contrato com empresas especializadas, inclusive com apoio de universidades, para fazer os planos de arborização de pequenos, médios e grandes municípios. O custo vai ficar muito menor e nós vamos ter um desenvolvimento da arborização no país. Tá? Inclusive eu peço, olha gente, isso que eu estou falando aqui é muito importante. Então ajudem compartilhando esse vídeo. E a segunda, a gente precisa aprender a ser mais democrático. E os advogados têm que aprender, tá? Tem que se movimentar, a OAB tem que atuar nesse sentido para que tenhamos mais audiências públicas. E os advogados são os profissionais que devem atuar na orientação dessas audiências. Fico muito grato se você chegou até aqui, né? E peço, deixa o seu like e compartilhe esse conteúdo.